Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da criação, dos 6 dias da recriação, e nós estamos falando de Jesus na criação. E hoje nós vamos entrar no primeiro dia. Nós estamos montando um paralelo entre a criação e Jesus, visto que todas as escrituras apontam, falam, indicam, mostram, revelam a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele está revelado no Novo Testamento, mas ele está profetizado e ele está oculto no Antigo Testamento. Nós já falamos do capítulo, do versículo 1, do versículo 2. Nós vamos falar do primeiro dia. O primeiro dia começa assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Veja que Deus usou a palavra. E quando nós falamos que Deus usou a palavra, ele se expressou por meio de verbos, por meio de palavras. Nós estamos falando que ele se expressou através de Jesus Cristo. Quando ele disse haja luz, ele estava falando e Jesus estava se manifestando, fazendo com que aquilo que o Pai havia dito passasse a existir, passasse a aparecer, passasse a ser criado, fosse feito. Veja o poder de Jesus, tudo é Jesus. Todas as coisas que estão feitas por Jesus, em Jesus, no poder de Jesus. Mas veja que na antiguidade, na eternidade, a terra estava sem forma e vazia, e nós vimos Jesus ali, na obra da cruz, ele se tornou sem forma e vazio. Mas não para aí, porque Jesus se fez trevas para que pudéssemos receber da sua luz. Eram as nossas trevas, era o nosso caos, era o nosso vazio. Ele tomou o nosso lugar para que pudesse começar essa obra em nós, porque o próprio Cristo, ele é a luz, e ele trouxe a luz através do seu sacrifício. O mundo havia caído em caos de novo, não o caos de destruição terráqueo, mas o caos do ser humano ao comer do fruto proibido. Se tornou o ser humano um caos, e essa terra se tornou um caos moralmente, espiritualmente, e Cristo se tornou esse caos para que pudéssemos nos tornar restaurados. Há um plano de restauração, e o primeiro dia da restauração, na criação, Deus disse haja luz. Então Deus, a primeira coisa que ele fez no primeiro dia foi trazer a luz. E há um paralelo dessa luz. Nós explicamos o que é essa luz. Era a luz do sol que estava danificada devido ao julgamento que houve no universo dos anjos, certo? Então apareceu a luz novamente no primeiro dia. O paralelo com isso é que Jesus é a luz. Nós vemos isso largamente nas escrituras, mostrando que Jesus é a luz. Você vai me dizer, mas Jesus é a luz que ilumina o mundo, ou Jesus é uma luz espiritual? Jesus é os dois, porque o sol é criado da matéria que saiu de Jesus, do poder criador de Jesus, do poder criador do Logos, da palavra. E o próprio Jesus em si mesmo, juntamente com toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é luz. Então veja que nós vamos encontrar aqui nas Escrituras, no livro de 1 João, no capítulo 1, no verso de número 5, o seguinte: olha o que diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é luz. Essa é a mensagem que ouvimos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Veja que Deus, ele diz que ele é Espírito, ele é amor. Veja, João 4, 23 e 24 diz que ele é Espírito. 1 João 4, 7 e 8 diz que ele é amor. E agora 1 João 1, 5 diz que Deus é luz. Bora, se Deus é luz,
o seu Filho também é a luz. E isso nós podemos encontrar também aqui nas Escrituras, no Evangelho, por exemplo, de João, no capítulo 1, no verso de número 4, está falando assim, ó: nele estava a vida, em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a vida, em Jesus está a vida, e essa vida que nós temos é a vida de Jesus. A vida era a luz dos homens. Então veja que quando Deus ele fez, primeiramente, ele fez com que a luz existisse, o oxigênio ali também existiu, porque a vida estava existindo ali. Agora Cristo está falando que Ele é a vida, que Ele é o oxigênio e que Ele, o próprio Jesus, é a luz. Todo tipo de luz foi criada, feita através, por meio, em Jesus Cristo. E a palavra continua dizendo aqui em João capítulo 1, no versículo 7: este veio para dar testemunho, para testificar da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Veja que está falando do ministério de João, que o ministério de João Batista foi falar da luz e testemunhar da luz, dar testemunho, testificar da luz. Está falando de Jesus, que Jesus é a luz do mundo natural, através do sol, porque saiu dele o poder. O sol saiu do próprio Cristo, mas ele é a luz da salvação, ele é a luz da restauração, ele é a luz que Adão perdeu e agora Cristo veio restaurar, dar de novo essa luz. No Evangelho de João também, continua ali no capítulo 3, no versículo de número 19, diz assim: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Veja, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas os homens preferiram ficar com as trevas. Entre uma restauração e continuar caóticos, eles preferiram ficar caóticos. Não, mas Cristo não veio para que eles ficassem, eles já estavam caóticos. Cristo veio para colocar de novo em ordem, para recriar, para fazer uma nova criação. Então a primeira coisa que Jesus é a luz, mas os homens, diz aqui João, os homens preferiram ficar no estado caótico, sem forma, vazio e cheio de trevas. Veja que também aqui em João no capítulo 6, em João no capítulo 8, no versículo 12, diz assim, João 8, 12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Olha que coisa linda. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que Jesus de novo está ligando vida com luz, luz com vida, porque não existe vida sem a luz. Por isso que o primeiro ato de Deus ao recriar todas as coisas foi: haja luz. E o primeiro ato de Deus para trazer a salvação é enviar a luz, que é o seu próprio Filho. Então Jesus toma aqui o título para si, dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Sabe, Cristo é aquele que fez aparecer a luz no primeiro dia, mas agora Cristo, Ele é a luz do mundo. Veja que Ele veio para tirar o caos, as trevas. Lá na cruz Ele se tornou trevas para ser a luz do mundo. Ele veio tirar o vazio. Lá na cruz Ele se tornou vazio para preencher nossos corações do Espírito Santo. Veja que Ele veio tirar essa deformidade que o pecado causou em nós, a destruição, a queda do homem. Ele veio restaurar o homem, Ele veio dar forma de novo, Ele veio fazer o homem ser a imagem e a semelhança de Deus de novo por completo. Ele é a luz, Ele é a luz do mundo. João continua dando testemunho, dizendo que Jesus é a luz do mundo. Vemos que claramente Jesus pronunciou: eu sou a luz do mundo. Agora em João no capítulo 12, no versículo de número 46,
está dizendo assim: eu sou a luz que vim ao mundo. Olha, Jesus dizendo: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Sabe, nós podemos fazer o paralelo lá com a terra caótica. A terra estava em trevas, estava sem forma, vazia, e a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. Veja que Jesus está dizendo: eu sou a luz que vim ao mundo, para que, se você crer, você não vai perecer mais nas trevas, você não vai estar mais sob o julgamento de trevas, de estar sem forma, de estar vazio. Isso é muito tremendo. Então, assim como na criação o primeiro ato de Deus foi haja luz, em Jesus, no plano redentor, Ele se apresenta a nós, os seres humanos, como: eu sou a luz do mundo. Veja que agora em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 10, vai estar falando assim: mas que agora se manifestou pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Jesus trouxe a luz pelo Evangelho. Veja que está dizendo aqui que qual aboliu a morte, Ele morreu e Ele aboliu aquela morte espiritual que fez o homem se tornar um caos. Ele aboliu e trouxe a luz, porque o primeiro ato na criação foi: haja luz. E o primeiro ato da salvação é: haja luz. E da luz ali, quando Deus disse haja luz na criação, o oxigênio passou a existir também, as condições para ter vida começaram a existir. Então está dizendo aqui: trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele tirou da terra caótica, Deus dizendo haja luz, todo aquele julgamento, e pelo Evangelho, ao trazer a luz de Cristo, Ele está tirando a condenação, a incorrupção pelo Evangelho. Isso é maravilhoso, não é? É esse paralelo do primeiro dia, mostrando o que Cristo fez por nós, o que Cristo é e o que Cristo fez na cruz. Visto que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia, é o testemunho de Jesus. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. E no primeiro dia aqui, Deus disse haja luz, e agora nós vemos o espírito de profecia dizendo que Jesus é a luz, que a primeira obra de Cristo foi ser a luz da terra, ser a luz dos homens, ser a luz do mundo, e lá na cruz se tornar a luz para todos os povos, destruindo as trevas, o caos, aquela destruição. O primeiro dia, Deus disse haja luz. E o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 4 diz assim: viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre luz e trevas. Ora, nós vemos isso também em Jesus. Nós pensamos que Deus veio trazer a luz através da lei, mas a lei não veio trazer a luz. A lei só veio mostrar, revelar todo o caos que nós vivíamos. A lei veio para que o pecado fosse revelado. O pecado é as trevas, é a escuridão, é o caos. E a lei que Moisés trouxe no Sinai, ela veio trazer a revelação de quão grande são as trevas em que os homens estão envolvidos. Veja, mas quando Cristo veio, essa luz sim, essa luz é boa. E essa luz, ela é diferente da lei, porque a lei só aponta o pecado, mas a luz de Cristo, ela faz separação. A luz separou as trevas, certo? Ou seja, chegou a luz e as trevas foi dissipada. Veja que Jesus, Ele não vem mostrar o pecado, Ele não vem mostrar o quão cheio de trevas nós somos. Não, Jesus vem para nos iluminar, para retirar as trevas de nós. Então, Jesus é a luz do mundo porque
quando alguém crê, recebe a vida, deixa de estar na morte do pecado, nas trevas do pecado, no caos, naquele caos geral completo, e passa a receber, a estar em luz, porque Jesus, ele não vem revelar as trevas, ele vem dissipar as trevas. Então, no primeiro dia, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E o segundo ato de Deus é o seguinte: Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Agora veja que Deus fez uma separação, e em Cristo, em Jesus, existe essa separação. Jesus separou as coisas. Em Jesus nós vemos o que é luz. Através de Jesus nós vemos o que é luz, porque Ele é a luz. E através de Jesus nós temos um parâmetro para ver as trevas. Em Jesus nós vemos o que é verdade. E através de Jesus nós sabemos o que é verdade. E através de Jesus nós sabemos o que é mentira. Em Jesus nós sabemos o que é o caminho. Nós sabemos que Ele é o caminho. E através de Jesus nós sabemos o que são atalhos. Veja que Jesus veio separar as coisas. Jesus veio mostrar que Ele é o céu. Jesus veio mostrar que sem Ele é o inferno. Jesus veio mostrar que Ele é a vida. E Jesus veio mostrar que sem Ele não existe a vida, porque Ele é a vida dos homens, dos seres humanos. Então veja que em Jesus foi feita essa separação. A separação de em Jesus somos salvos, fora de Jesus perdidos. Em Jesus temos vida eterna, fora de Jesus morte eterna. Então Cristo veio separar todas as coisas, porque a luz separou as trevas. Dia foi chamado dia, luz, e trevas à noite. Veja que Paulo diz que nós somos do dia, certo? Nós somos do dia, fazendo um paralelo com isso, que nós somos do dia. Por quê? Porque o dia é o que mostra a luz, é o que revela a luz. Nós não somos da noite, porque as noites trevas são as coisas ocultas, é estar ainda na escuridade da queda, na escuridade do pecado, na escuridão do caos, do juízo que todo ser humano já está condenado, porque está sobre a morte espiritual. Então veja que nós somos do dia. Deus chamou a luz dia, e nós somos do dia, porque Jesus é o nosso dia. Veja que Jesus é o nosso dia. Aleluias. Nós estávamos em trevas, mas Jesus é o dia. O mundo estava em trevas. A lei não veio trazer luz. A lei só veio mostrar quão espessa, quão grossa, quão tenebrosa era essas trevas. Mas Jesus, quando veio, Ele disse: eu sou a luz. E aí, através de Jesus, Ele é o dia. Existiu o dia já natural, porque foi no primeiro dia que haja luz e foi dia, mas em Jesus passou a ser dia de verdade, no que se refere ao Espírito, à realidade, à verdade, ao reino. Passou a ser dia, porque nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o Filho do reino do seu amor. Nós estávamos no império das trevas porque não tinha outro império para irmos. Antes de Jesus não havia outro império, só o da morte e das trevas. Mas então veio Jesus, e Ele é o império, Ele é a própria vida, Ele é a luz. Nós somos transportados, nós somos retirados desse lugar de trevas. Assim como a terra estava em trevas contínuas, terra caótica, e ali Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Cristo apareceu e nos transportou do reino das trevas, e nós somos transportados para o próprio Cristo, para o reino do Filho do seu amor. Então veja que há esse paralelo da separação, há esse paralelo também de nós sermos do dia, e o que é errado, o ímpio, aquele que viu a Jesus mas não quis a luz, é do império da noite, porque a noite fala, de viver nas trevas, de viver no caos, de viver nas consequências da queda adâmica. Então veja que
Deus viu que a luz era boa. E nós vemos que o Senhor, Ele é bom, porque Ele é a nossa luz. Nós não tínhamos luz antes, mas o Senhor hoje é a nossa luz.